Vamos abrir a Bíblia, irmãos, no livro dos Atos, capítulo 2. Você que está em casa ou que irá assistir este culto numa outra oportunidade, ficará gravado no YouTube. Nós já lemos neste culto, Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao 21. Agora nós vamos ler do versículo 43 em diante, 43 ao 47. Como é um texto pequeno, e aqui na nossa igreja, toda a maioria, quase 100%, tem a revista aí atualizada, nós vamos ler juntos, numa só voz, do 42 ao 47, vamos lá? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós continuamos na Tua presença e te pedimos, ó Pai, de forma bem específica, continua falando conosco. Mas fala, Deus, agora de forma mais clara, específica, direta, através da leitura e exposição da Tua palavra. Usa o Teu servo como Teu instrumento para a edificação da Tua igreja, para a nossa correção, ó Pai, para o nosso ânimo. Traz uma palavra de esperança, de advertência, de consolo ao nosso coração. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, sempre que eu tenho pregado, eu muitas vezes me dirijo àqueles que estão em casa, não esperando que algum crente esteja em casa. O lugar de crente é na igreja, né? Eu acho que nós já superamos isso. Eu só acho, porque quando vimos pelo Brasil afora, muita gente se acostumou a ficar em casa e achar que pode fazer o seu culto online. Não pode não, viu? O culto é presencial. O culto é a convocação solene de todos os crentes. Mas eu lembro sempre daqueles que estão impedidos de vir por doença ou por estarem cuidando de alguém, ou aqueles que irão assistir essa mensagem em outro momento. Então, eu digo assim para vocês, nós já lemos o capítulo 2, e nas últimas mensagens que eu tenho proferido aqui na igreja, eu tenho dado ênfase à evangelização. E hoje eu queria dar um tema à minha mensagem: a igreja que faz a diferença. Um pouco diferente daquilo que eu faço sempre, e que pastor Paulo faz com exatidão, e todos os pregadores aqui, presbítero Jonilson, Tiago, e os outros irmãos que assumem esse púlpito, não será uma exposição, versículo por versículo, trecho por trecho, né? Não será assim não, viu, Dilma? Eu vou tirar algumas ideias do capítulo 2. Por isso, você que está aí na igreja e você que está em casa, deixe a Bíblia aberta no capítulo 2 de Atos, e nós continuaremos conversando, expondo e tirando algumas lições desse texto. Eu começo fazendo uma pergunta, então. Quanto tempo você tem de convertido? 1 ano, 2? 3, 5, 10, 15, 20?
40, né? Alguns podem dizer são longos anos na presença de Deus. E alguns podem dizer longos anos na caminhada da fé. Longos anos de experiência, de comunhão, porque conhecer a Cristo, estar na presença de Cristo, ter comunhão com Cristo, louvar a Cristo, engrandecer a Cristo, reconhecer a sua divindade, o seu poder, tudo isso é maravilhoso. Mas é verdade que também na caminhada, alguns, e não poucos, perderam a alegria e o prazer e o contentamento de estarem na presença de Deus. Parece como aí fora as pessoas dizem, um casamento que se desgastou, uma relação de marido e mulher que durante os anos perdeu a paixão, perdeu a alegria, perdeu o contentamento, perdeu o prazer. E muitos não terminam este casamento simplesmente por uma questão social. Ninguém aqui está fazendo defesa do divórcio não, viu, irmãos? Divórcio não é bíblico, pelo contrário, bíblico é o casamento. Deus não ama o divórcio, Deus não tolera o divórcio. Há lá questões específicas que permitem a existência do divórcio, mas ninguém aqui vai fazer defesa do divórcio, porque a defesa bíblica é do casamento. Mas, semelhantemente a esses casais que deixaram a sua relação se deteriorar conforme o tempo, muitos crentes também deixaram a sua relação com Deus se deteriorar, estragar. Lá no Apocalipse, Jesus adverte a igreja de Éfeso, dizendo assim, ó, abandonaste o teu primeiro amor. Vamos lembrar disso juntos? Abandonaste o teu primeiro amor, abandonou o primeiro amor. O escritor da carta aos Hebreus é mais enfático. Ele não usa somente uma frase, ele vai usar expressões que são fortíssimas, dizendo assim no capítulo 12, versículos 15 e 16, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú. Aqui, irmãos, em Hebreus capítulo 12, 15 e 16, o escritor, inspirado pelo Espírito Santo, está nos mostrando uma relação de alguém com Deus que se tornou completamente deteriorada, estragada. E ele vai falando como é que isso acontece. Parece-me aqui um escalonamento disso. Primeiro a pessoa se torna faltosa. Depois, pouco a pouco, ela vai se separando. É um ato contínuo. Ela vai se separando. Ela cultiva, não é cativa, não é cultivar, porque é planta. Ela cultiva uma raiz de amargura, né? Uma raiz de uma planta amarga. E aquilo está enraizado dentro dele. Essa semana eu estava falando sobre câncer, e há uma expressão que o médico usa para o câncer, que é a metástase. Quando o câncer, na linguagem popular aí agora, linguagem da roça, Maria, quando o câncer irradia, quando ele cria raiz, quando ele sai de um órgão e ele ocupa outros órgãos como raiz. O texto está dizendo isso, um câncer, uma raiz de amargura. E essa raiz de amargura não perturba só a pessoa, perturba a pessoa que está infectada, perturba a pessoa que está doente, mas perturba toda a família, porque a família entra em transe para tentar socorrer a pessoa que está sofrendo. Nos perturbe, por meio delas muitos sejam contaminados. E por fim, o indivíduo se torna profano. E você sabe o que é profano? Profano é aquele que pega algo que é sagrado, aquilo que é puro, aquilo que é santo, aquilo que é divino, e torna essa coisa vil.
É uma expressão que o pastor Cândido usa aqui no dia da ceia. Alguém que tornou a ceia do Senhor algo vil, algo comum, algo sem valor. Eu quero lhe perguntar, meu irmão, minha irmã. Não responda para mim, não. Responda para você. Mas responda com sinceridade. Você apresenta algumas dessas características? Algum desses sintomas? De alguém que tem um relacionamento com Deus, mas que nos últimos anos, nos últimos dias, esse relacionamento se tornou sem graça. Você não tem mais prazer, você não tem mais contentamento. Se você é alguém assim, essa mensagem de hoje é para você. É mensagem de carapuça, é para você mesmo. Foi para você que Deus mandou pregar. Mas alguém pode me dizer, não, presbítero, eu estou com uma vida com Deus muito boa. Glória a Deus. Então essa mensagem também é para você. É para você como uma advertência. Como dizer assim, fique alerta para o que ele está falando aí, não lhe pegue. Para que essa doença que ele está falando aí não lhe pegue. Lá em Apocalipse, quando Jesus critica a igreja de Éfeso, que diz que ela abandonou o primeiro amor, ele diz assim, lembra-te, pois, onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Volta para o teu primeiro amor. Volta para a tua primeira experiência com Cristo. Por isso eu quero falar hoje, tomando lá a igreja de Atos capítulo 2, a igreja primitiva, a igreja antiga, a igreja original, tomando aquela igreja como referência, eu quero insistir em propor para os irmãos o tema que eu já falei. Uma igreja que faz a diferença. E aí eu queria lhe desafiar mais a não pensar na igreja como instituição, igreja presbiteriana da Boca do Rio. Eu queria que você pensasse como igreja Mário Sérgio, igreja como Normélia, igreja como Raimunda Justa, igreja como Emanuel, igreja como Leia, igreja como Roseli, igreja como eu, porque eu sou parte desta igreja, que não é uma igreja instituição, é a igreja que é o corpo de Cristo. Então, irmãos, quais são as características de uma igreja que faz a diferença? Vejam aí comigo, versículo 1 a 4. Atos, capítulo 2, que é o nosso texto básico. Versículos 1 a 4. Vamos ler todos juntos, na mesma tradução, numa só voz? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e passou uma sorte sobre... Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Preste atenção. Ao cumprir-se o dia, eles estavam todos reunidos. Versículo 4. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Jesus, irmãos, havia feito uma promessa. Sabe qual era a promessa? Não muito além desses dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Era uma promessa. Mas Jesus, que fez uma promessa, também lhes fez uma advertência. Não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Revestidos do Espírito Santo. É verdade, irmãos, que a nossa igreja original, nossa igreja primitiva, nossos primeiros irmãos, eles foram tentados de diversas formas a saírem de Jerusalém. Uns, por causa do medo, por causa da perseguição, mataram o nosso Senhor e poderão nos matar também. Então, alguns foram tentados a fugir, a sair de lá por medo. Outros certamente foram tentados porque Jesus havia dado uma ordenança e de pregar o evangelho a toda criatura. Então, alguns poderiam ser tentados por estarem afoitos, querendo sair para executar a obra pela sua própria capacidade, pela sua própria inteligência, pela sua própria força.
Mas Jesus lhes fizera uma advertência no formato de ordem: não saiam de Jerusalém. E agora no capítulo 2, Bernadette, diz assim, cumpriu-se os dias, cumpriram-se o dia. Ok, está dizendo assim, chegou a hora. Roseli, Deus nem vem adiantado, Deus nem vem atrasado. Eu não consigo antecipar a obra de Deus, nem eu consigo retardar a obra de Deus. Deus vem sempre na hora certa. Uma igreja que faz a diferença, irmãos, é aquela que sabe que o que ela está executando, que os frutos, o resultado daquilo que ela produz, não vem dela mesma, não vem da sua capacidade, não vem da sua força, é resultado da graça de Deus, sobre a graça de Deus, sobre a graça de Deus, ou seja, permaneça em Jerusalém, porque é o poder de Deus que será derramado sobre vocês, e é com esse poder de Deus que tanto os apóstolos, os líderes, como as ovelhas, os liderados, vocês todos devem permanecer em Jerusalém, orando, buscando, comungando, insistindo, perseverando, porque Deus está prestes a agir. Irmãos, prestem atenção, porque isso aqui é muito importante. Muitos crentes, na sua caminhada, perderam a graça como favor e a graça agora como alegria. Perderam a graça de comungar com o Senhor. O que é que diz o salmista? A gente fala isso sempre no domingo, né? O que é que diz o salmista? Alegrei, todos juntos? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, sejam sinceros. Esse versículo tem sido mentira na boca de muita gente. Esse versículo é verdade, mas na boca de muito crente se tornou uma mentira, porque ele não tem mais prazer, ele não tem mais alegria. Mas eu estou me referindo ao culto dominical, que muitas vezes nós começamos o culto dominical sem as pessoas na igreja. Muitas vezes, a gente diz assim, as pessoas não vêm durante a semana. Nós, muitas vezes, não estamos vindo no domingo. E arranjamos 1000 desculpas para não vir no domingo. Minha coluna está doendo, meu pé está doendo, o transporte está cheio, aqueles que moram longe, né? Está chovendo, está fazendo um sol. E aqueles que moram perto, eu estou cansado, eu não pude fazer as coisas de casa, ou eu não pude fazer as coisas da faculdade, eu não pude fazer um monte de coisa. Moral da história, muitos perderam a graça, perderam a alegria de estarem na presença de Deus na casa de oração. Mas você acha que parou por aí? Eu quero dar um exemplo genérico, um exemplo geral. Nós que temos estudado o movimento evangélico no Brasil, você sabia que nas grandes capitais, no centro das grandes capitais, a boa parte das igrejas não tem mais culto à noite. E tem gente que defende isso. Não há necessidade de fazer culto à noite. Então, se o pastor Paulo bobear, viu, pastor, daqui a pouco chega no conselho um pedido lá, cancela o culto da noite, porque as pessoas não vêm mesmo, né? E aí elas perderam esse estímulo. Mas você pensa que é somente isso, né? Não é só pontual, não, gente. Muita gente perdeu o estímulo de cultuar Deus em casa. Eu queria lhe perguntar de novo. É para você que eu estou perguntando. Eu não estou perguntando para alguém que está na Suécia, não, é para você mesmo. Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está o seu momento devocional? Quanto tempo você tem gastado ou investido em ler a Bíblia? O texto falou rapidinho de oração, então eu quero perguntar, quanto tempo você tem gastado com oração? Quanto tempo você tem investido em oração? Se nós formos sinceros, irmãos, muitas vezes nós gastamos tempo investido em oração quando nós estamos com um calo no sapato, quando estamos com uma doença, quando estamos com uma questão na justiça, quando estamos esperando uma resposta do que aos nossos olhos parece possível. Aí você ora de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, está com insônia, acorda de madrugada, hora da manhã, hora de madrugada, aí diz, poxa, virou um crentão. Quando recebe a bênção, imediatamente esquece de orar e de agradecer, porque sua vida de oração, sua vida de comunhão se tornou uma vida pontual.
Hoje de manhã eu falava com Dilma ali na entrada e disse a ela: vou citar você na mensagem. Ah, irmã, Dilma tem aprontado, viu? Dilma tem um netinho lá em Aracaju, tem a filha dela lá em Aracaju, tem a família aqui, mas tem o netinho em Aracaju. Ah, pai, quando ela diz assim: Aracaju é meu refúgio, Aracaju é o meu descanso, Aracaju é minhas águas tranquilas. E quando eu estou falando aqui, Roseli está ali dizendo: ele não vai me citar, lá em Feira de Santana, eu sei, viu, Roseli? Né? Aí quando pensa, a primeira oportunidade que tem, Dilma não diz assim: eu vou viajar. Ela já diz: já fui, já estou chegando em Aracaju. Irmãos, não há nenhum mal em querer ver o neto, querer ver a filha, querer ser acolhido, querer ser aconchegado. Não! Muito pelo contrário, é bom, é salutar, faz bem para o nosso corpo, faz bem para a nossa mente, faz bem para a nossa alma. Mas eu quero lhe perguntar, responda com sinceridade: quanto tempo você tem investido na oração? Quanto tempo você tem tido prazer em estar na presença de Deus? Quanto tempo você tem utilizado para leitura e estudo da Bíblia? Quanto tempo de crente você tem dentro de casa? Qual testemunho de crente, Mário Sérgio, que você dá para suas filhas? Qual testemunho, Leda, você dá para Gabriela e para Dinho? Qual testemunho, Emanuel, você dá para Issa, Caleb e Judá, e para Dona Jacira e para os seus irmãos? Que tipo de crente você é? Seu filho, se for um crente igual a você, como é que ele será? Você já parou para pensar isso? Com que frequência você tem vindo ao culto público? Irmãos, essas perguntas são apenas pessoais e não são retóricas. É para você refletir e responder dentro de você e responder diante de Deus e poder dizer diante de Deus: Senhor, eu tenho me agradado na Tua presença. Senhor, eu estou feliz na Tua presença. Senhor, eu vivo para Ti. Ou dizer: Senhor, o meu relacionamento com o Senhor está fraco. Aviva dentro de mim essa chama, aquece meu coração, derrama um poder sobrenatural do Teu Espírito Santo, aviva a minha vida. Senhor, eu vou permanecer aqui em Jerusalém até que eu seja tocado, até que do alto eu seja revestido, até que do alto eu seja transformado. Senhor, eu não vou sair daqui, porque eu quero experimentar isso com o Senhor. Você pode orar assim, meu irmão? Senhor, aquece o meu coração. Em segundo lugar, quais são as características de uma igreja que faz a diferença? Vejam comigo o versículo 4, depois o versículo 11, depois o versículo 21, depois o 36. Na hora eu vou falando um por um. Versículo 4, todos juntos. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. 11. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábicos, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 36. Esteja abundantemente certa, pois toda a casa de Israel, de que esse Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Aleluia. Todos ficaram cheios. Pastor, o senhor pode explicar depois esse versículo melhor para a gente? E certamente o senhor vai dizer: encher do Espírito Santo não é uma ação do homem. Mais uma vez, é uma ação divina. É Deus quem derrama o seu Espírito Santo. Então, é Deus quem enche. Eu busco e Ele enche. Alguns irmãos têm se pegado nesse texto aqui, numa interpretação errada do texto, equivocada do texto, para dar ênfase aos dons de línguas, né? Aos dons sobrenaturais. Porque os dons sobrenaturais, incrível. Você vai ver daqui a pouco o resultado dos dons. Dos dons não, o resultado do Espírito Santo. Mas estes versículos que eu li,
todos falavam de alguém que estava falando. Veja o versículo 4. E passaram a falar em outras línguas. Olha, Rita, o pessoal pentecostal está preocupado com as línguas. Eles passaram a falar. A igreja de 120, que neste instante é baiano, que neste instante estava trancado na casa, escondido, com medo dos judeus, com medo de serem presos, com medo de serem crucificados. Aquela turma que estava presa, quando recebeu o revestimento do Espírito Santo, quando recebeu o poder do Espírito Santo, começou a falar. E aí, os visitantes de Jerusalém era a festa de Pentecostes, vieram judeus de toda parte do mundo, e aqueles visitantes então estranharam, ficaram atônitos. Vem cá, como é que nós estamos ouvindo falar das grandezas de Deus? O rapaz aí, esse pregador aí, ele não está falando de política a favor de César ou contra César, a favor de Herodes ou contra Herodes, a favor do templo ou contra o templo, não. Ele está falando aí das grandezas de Deus, eles estão falando aí das maravilhas de Deus, eles estão falando aí da salvação de Deus, e esse pregador agora está citando um profeta que eu ouvi na sinagoga, falando, o Espírito de Deus está sobre mim, glória a Deus. Esse profeta está dizendo, que nos últimos dias Deus vai fazer maravilhas, e mais ainda, quando Deus fizer todas essas maravilhas, a principal marca e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu vou pregar sobre a salvação de Deus, a salvação de Jesus, a salvação que Deus enviou através de seu Filho, a quem vocês crucificaram, mas Deus deu testemunho sobre ele, ressuscitando dentre os mortos. Segunda característica, irmãos, é que a igreja, ela prega o evangelho dentro de casa e fora de casa, dentro do templo, nas quatro paredes e fora das quatro paredes. O evangelho que nós temos anunciado é aquele que é o evangelho pregado coletivamente, os apóstolos aqui no capítulo 2, mas é também o texto que é pregado individualmente. Nós falamos aqui de Filipe na estrada deserta entre Jerusalém e Gaza, onde daqui a pouco passaria apenas o eunuco de Candace. Irmãos, o ativismo não salva. Se envolver, Rose, com os trabalhos da igreja de forma que você seja sufocada, você não consegue viver, não consegue respirar, não consegue dar conta da casa, não consegue dar conta da família, não consegue dar conta dos filhos, e achar que no final de semana, eu estou aqui acabado, não consigo viver, estou pronto a ter um infarto, e achar que isso é de Deus. Não é de Deus, não. O ativismo não é de Deus, mas o que é de Deus é que nós temos uma missão de anunciar as boas novas de salvação a tempo e a fora de tempo, dentro de casa e fora dela, dentro do templo e fora dela. E esses nossos irmãos da igreja primitiva saíram para evangelizar. Então eu quero lhe perguntar, meu irmão, novamente, você sabe que a comissão, a grande comissão é sua? Você sabe que Jesus lhe convidou para pregar e para anunciar? Você sabe que Jesus lhe convidou para anunciar as boas novas de salvação? Então eu preciso lhe perguntar, quem foi que você evangelizou essa semana? Seja sincero. Não é comigo não, é com Deus, responda para Deus. Quem foi a pessoa que você evangelizou essa semana? A quem você falou essa semana sobre o amor de Deus e sobre o juízo de Deus? A quem foi essa semana que você distribuiu, deu um folheto, deu uma palavra de esperança, um evangelho de João ou um trecho do evangelho? Quantas pessoas você convidou e quantas pessoas você trouxe para o culto na igreja? Você pode responder. Muitos esperam ter aqui uma igreja grande, com 100, com 120, com 150, com 200, com 1000.
mas a boca está trancada. Os lábios estão cerrados. O coração está cerrado. Porque eu até quero que Jesus salve, mas eu não anuncio a salvação. E muitos a quem eu anuncio olham para mim e dizem: ser como você, dessa maneira, corrompida, podre, vil, estragada, o evangelho não é digno de estar nos seus lábios. Significa então que devemos parar de pregar? Não! Significa que devemos corrigir a nossa vida e continuar pregando e anunciando o evangelho a tempo e a fora de tempo. Isso é uma igreja que faz a diferença. Em terceiro lugar, quais são as características de uma igreja que faz a diferença? Versículos 42 a 47. Foi o texto que nós lemos há pouco. E eu queria destacar nele algumas coisas. Eles perseveravam. 42? Perseveravam? Então pare de ficar criando modismo. Um dia você é pentecostal, outro dia você é puritano, outro dia você é neopuritano, outro dia você é confessional, outro dia você é avivalista, outro dia você elogia a igreja de todo mundo, outro dia você não sabe nem o que é que você crê. E perseveravam na doutrina, insistiam constantemente na doutrina. E no quê? No partir do pão. Em cada alma havia temor. Temor muito mais do que respeito. Eu temo a Deus. Eu não peco porque eu amo a Deus. O homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Recentemente nós pregamos sobre isso aqui. Havia temor. Eles queriam ver prodígio. Uns querem ver prodígio, querem ver sinais, né? Operado pelos apóstolos. Querem que o pastor Paulo faça uma oração assim, especial, poderosa, porque isso vai transformar. Não, olhe, todos que creram tinham tudo em comum. Havia comunhão entre eles, havia uma comum união entre eles, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades, seus bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Irmãos, repete-se aqui, e perseveravam unânimes no templo. Olha que coisa. Olha, estavam lá de casa em casa, estavam lá nas catacumbas, mas estavam lá também no templo. Partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e com singeleza de coração. Eu vou parar aqui, porque eu vou fazer um comentário e vou fechar com o versículo 47. Essa semana, estou falando para você, viu, Jonas? Para você, viu, Fernanda? Para você, viu, Rita? Não é mensagem para o céu, não. Não é para quem está na Suíça, não. É para quem está aqui. Essa semana eu fui abordado por pessoas daqui da igreja. Pessoas diferentes, em ocasiões diferentes, em situações diferentes, em ocasiões diferentes. Mas aquilo que elas falavam, suas falas, me deixaram intrigado. Porque algumas falas demonstravam uma tristeza. Não é uma queixa no sentido de revolta, não. Alguns são revolta. Mas não era queixa no sentido de revolta, não. Era queixa no sentido de tristeza. Poxa, eu estou triste com isso. Será que isso pode mudar? Uma pessoa me disse assim: Pastor Paulo, isso é uma mensagem de pastor, carapuça. Pastor Paulo deveria fazer dessa forma ou daquela outra forma. Se estiver referindo a alguma coisa, eu devia fazer isso, eu devia fazer aquilo. Aí alguém perguntou: você já falou para o pastor? A pessoa fez: não. Então vai e fale. Pastor Paulo é acessível, vá lá e converse com ele. Uma coisa tão simples, podia ser uma coisa tão grande, mas era uma coisa tão simples, tão pequena. Alguém diz assim: pediu à igreja que orasse por emprego. Agora que conseguiu, reclama do emprego. Ou não reclama, mas deixou de vir para os cultos. A nossa igreja, fala de uma outra pessoa, olha que são questões pontuais. A nossa igreja não ora. Incrível, essa pessoa é uma das que não vem para o culto de oração.
O pão da Santa Ceia estava mal cortado. Ô, fulano, vem ajudar a cortar. Deus me livre. Esse trabalho não é meu. Eu gostaria muito de fazer uma vigília aqui na igreja, uma vigília de oração. Mas nem no culto de oração as pessoas vêm. E essa pessoa que me disse isso é uma pessoa que vem para o culto de oração, viu? Não é da turma que não vem, não. Essa é uma daquela que vem. Assim, olha, vamos fazer uma vigília. Nem no culto o pessoal está vindo, quanto mais na vigília. Alguém disse, eu acho que deveria ter culto da virada do ano, que nossa igreja sempre teve. Mas essa pessoa que me disse, que se manifestou, disse assim, mas eu não venho, viu, porque eu vou estar viajando. Irmãos, o que é que isso demonstra? Seja sincero, Dilma não vai, Dilma, essa mensagem de Dilma. O que é que isso aqui, não foi acúmulo de 20 anos não, viu, pastor? Foi mensagem dessa semana. E aqui, irmãos, não está uma crítica, não. Isso aqui está uma revelação daquilo que eu sou, daquilo que você é, daquilo que nossa igreja é, de como nós temos nos portado, nos comportado diante de Deus e diante da igreja. Irmão, só pequei aqui uma semana para mostrar que muitas vezes nós perdemos a ideia do que é comunhão, do que é a alegria de estarmos juntos, do que é a alegria de orarmos juntos, do que é a alegria de passarmos uma festa juntos, do que é a alegria de rompermos um ano juntos, o que é a alegria de fazermos uma escola dominical, um almoço, um junta-panela ou uma vigília de oração. Nós precisamos sim desabafar. Precisamos sim colocar para fora, mas muito mais do que desabafar, nós precisamos buscar a cura. Nós precisamos invocar o Senhor para que Ele traga comunhão à igreja, comunhão aos irmãos, comunhão às pessoas. As pessoas precisam desabafar, sim, e elas precisam encontrar ajuda. Muitas vezes a igreja, que deveria ser um lugar de terapia, um lugar de socorro, um lugar de cura, ela tem sido um lugar que fere, que magoa, porque muitas vezes eu magoo com o meu gesto, eu magoo com minha palavra, eu magoo com a minha ação, eu magoo com a minha reação. Precisamos ouvir as pessoas, mas muito mais do que importante, muito mais do que ouvir, nós precisamos aprender a orar com as pessoas. E sempre que tivermos a oportunidade de trazer uma palavra, inclusive de correção para as pessoas, jamais criticar, nem maldizer, falar mal, nem praguejar, nem insultar, nem insurgir. Essas posturas deveriam ser erradicadas do nosso vocabulário, extintas das nossas ações. Muito pelo contrário, nós precisamos restaurar a comunhão e pedir a Deus que restaure a nossa comunhão com Ele, com a igreja. Versículo 47, eu só vou ler para concluir. E eu queria que a igreja toda lesse comigo. Versículo 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia. Nós queremos uma igreja que dia a dia o Senhor vem acrescentando os que são salvos. Mas esquecemos de todo o ensino que foi dado durante o capítulo inteiro, de buscarmos a Deus, buscarmos a sua presença em oração, com uma vida de santidade, de evangelização e de comunhão uns com os outros. Que Deus nos dê a graça de termos uma igreja presbiteriana da Boca do Rio, uma igreja que faz diferença aqui neste bairro. Que nós tenhamos a graça de cada um de nós fazermos a diferença lá em casa, lá no trabalho, lá na escola, lá na faculdade, lá na vizinhança, porque assim nós faremos a diferença neste mundo tenebroso. Que Deus nos abençoe. Pastor Cândido, Pastor